Oh, glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, são exclusiva deles. Neste dia de hoje, rendemos graças, louvores, adoração, externamos e declaramos ao nosso único Deus, ao Deus Altíssimo, ao Deus do Haja, ao Deus do Criador dos céus e da terra, ao Deus que teve tanto zelo que quando eu criou a mim e a você, disse façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E é esse Deus que nós glorificamos na manhã deste dia. E Deus tem uma palavra muito especial, uma palavra linda, uma palavra que vai trazer a eternidade para o presente, para mim e para você. Esta palavra está narrada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através do nosso irmão João, no seu capítulo 1, versículo 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai." Louvado seja o nome do nosso Deus por esta palavra, pela grandiosidade dessa palavra. Vemos aqui o Evangelho do nosso Senhor Jesus, narrado pelo nosso irmão João, falando que o Verbo se fez carne, está no meio de nós, esteve no meio de nós. Esse Verbo é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, era ação. E Deus, em sua grande misericórdia por minha vida e por tua vida, sobre o propósito que Ele tem para a minha vida e para a tua vida, Ele mandou seu Filho como último sacrifício, a excelência do sacrifício. Na visão de João Batista, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele enviou porque nós, por nós mesmos, não seríamos capazes de estar livre para obedecer e adorar ao nosso Senhor Deus com toda a glória, com toda a desenvoltura, com toda a liberdade, libertação que requer de cada um de nós. Nós estávamos fadados ao mundo de escuridão, ao mundo de treva, dados as nossas iniquidades, dado tudo aquilo que a gente não consegue fazer para agradar a Deus, dada a nossa natureza humana que é falha, e Deus sabia disso. E o propósito de Deus lá no Jardim do Éden era relacionamento, era intimidade. O propósito de Deus lá no Jardim do Éden era que nós tenhamos vida com abundância, vida eterna. Mas nós, o homem, nós somos dotados de falhas, de pecados, e o pecado nos afasta de Deus. E Deus, nesse seu propósito grandioso, Ele veio aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Deus triuno veio na terra, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quando João Batista está batizando o nosso Senhor Jesus, vem uma voz do alto e diz: "Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro." Mas por ser o Filho amado, tinha uma responsabilidade muito grande na vida dele. Então Ele habitou no meio de nós. Diz aqui a palavra: o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça. A graça de Deus foi manifestada através de Cristo Jesus para a minha vida e para a tua vida, cheio de graça e de verdade. Jesus é a verdade. Ele mesmo falou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Nós precisamos entender que essa verdade ela envolta a doutrinas, a mandamentos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Jesus veio cumprir. Jesus veio: "Estou cumprindo a lei, estou cumprindo a palavra, estou cumprindo a verdade." Por isso que eu tenho a capacidade de resgatar a tua alma, resgatar a tua vida, porque eu era o Verbo, eu estava lá no céu e de repente precisei me fazer carne para estar aqui, cheio de verdade. Em Jesus não há mentira, em Jesus não há pecado, em Jesus só há verdade e santidade. E vimos como a glória, o texto diz: vimos como a glória. Me faz lembrar Moisés lá no deserto: "Senhor, mostra-me a tua glória." Tu quer ver minha glória, Moisés? Vai para a fenda da rocha, vai para o estreito. E Deus se fez mostrar parte da glória de Deus para Moisés. E nós tivemos o privilégio de ver a glória de Deus manifesta em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, por este tão grande amor pela minha vida e pela tua vida. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E o que é ser unigênito? É ser de uma única espécie, é ser o primogênito de uma única espécie. Não houve e nem vai haver ninguém mais igual ao nosso Senhor Jesus, que cumprindo a palavra do Pai foi para o madeiro para que eu, hoje, você tivéssemos vida e vida com abundância, para que nosso pecado, a nossa acusação no mundo espiritual fosse aniquilada, fosse quebrada para a glória do nome dele. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus, mas não esqueçamos da glória que Ele manifestou. Antes nós éramos perdidos, antes nós éramos, a palavra diz, Ele manifestou a sua glória. Nós antes éramos carregados de pecado, nós antes éramos miseráveis, mas a sua glória se manifestou no meio
meio de nós. Ele trouxe o reino sacerdotal para a terra. Eu e você somos sacerdócio real em Cristo Jesus, porque a glória do unigênito do Pai se manifestou. O Senhor Jesus, na manhã desse dia, fala para mim e para você: a acusação que estava a tua vida, eu me fiz carne, habitei no meio de vós, paguei o preço de cruz, o preço de escárnio, o preço de coroa de espinhos, para que o teu pecado fosse carregado comigo. Lá na cruz, quando o Senhor Jesus fala: Deus, por que me abandonasse? Pai, por que me abandonasse? Era necessário aquele abandono, porque Jesus era santo, e santo com pecado não coaduna no mesmo espaço. Jesus, quando Deus abandona Jesus, que Jesus se sente sozinho, fará para que o meu pecado, o teu pecasse, adentrasse em Jesus e ele expirasse e fosse para a mansão dos mortos, carregando o meu pecado e o teu pecado. Mas tinha algo de excelência sobre essa palavra na minha vida e tua vida: a libertação da acusação do mundo espiritual, a libertação do poder do mundo espiritual sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então nós devemos engrandecer, louvar o nome do nosso Deus por Cristo Jesus, porque ele foi o verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, para que os nossos delitos, pecados, iniquidades foram todas assumidas por ele. Ele estava com o Pai desde antes da fundação do mundo. O verbo se fez carne. Ele estava lá em Gênesis: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele era com Deus, ele é com Deus numa grande eternidade passada, e ele é numa grande eternidade futura. E ele veio para a terra para quê? Para resgatar a mim e a você. Seja grato à cruz do Calvário, seja grato ao sacrifício que resgatou a tua vida e a minha vida do mar revolto, do mar de situações que nós, com a força dos nossos braços, nós não conseguiríamos ser libertos. Só mesmo pela excelência do poder de Deus em Cristo Jesus nos tirou. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Se você quer saber como é que é Deus, olha para Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus, a verdade de Cristo Jesus, o preço que ele pagou, os cravos nas mãos, coroas de espinho, carregou o madeiro que era meu e seu, para que hoje eu e você, a nossa oração chegue aos céus. Naquela sexta-feira, na hora nona, às 13 horas da tarde, às 15 horas da tarde, o céu cerrou, um grande terremoto houve. O texto de Mateus diz que os sepulcros foram abertos e os mortos ressuscitaram. Mas qual é o principal disso tudo? O véu do templo se rasgou. Em Cristo Jesus, hoje, como sacerdócio real em Cristo Jesus, nós temos acesso direto ao Pai. Então glorifiquemos e exaltemos ao nome do nosso Deus por esta palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, por este grande amor pela tua vida e pela minha vida, pela excelência do sacrifício, o sacrifício de cruz, o sacrifício de morte por escárnio, por muitas situações que a maioria de nós não conseguiria, ninguém de nós conseguiríamos passar. Então sejamos gratos, rendemos-nos glória, louvor e adoração, porque Ele nos amou de uma forma tão especial que nada que nós possamos fazer há de contribuir e retribuir para tudo aquilo que Ele já nos deu. Então receba, o verbo se fez carne. Vimos a glória do Filho unigênito de Deus no meio de nós, para o louvor e para o nosso resgate. Então sejamos gratos e adoremos, rendemos glórias, louvores e adoração. Receba, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, esta palavra no santo e poderoso nome de Jesus, e eu quero orar por tua vida. Deus, no nome de Jesus, eu oro nesta manhã, Senhor, deste dia, por este meu irmão, por esta minha irmã. Eu oro, Deus, com coração grato, Deus, usando as mesmas palavras do salmista: o que darei eu a Ti por todos os benefícios que nos tem feito? Senhor, por mais que as nossas vidas não estejam de acordo conforme nós queremos, mas o Senhor, cada manhã o Senhor renova a sua misericórdia. A cada dia nós podemos perceber a sua poderosa mão sobre as nossas vidas. Senhor dos céus, que esta palavra seja para engrandecer e o teu soberano nome, que nós, como seres viventes nesta terra de tristeza, terra onde jaz o maligno, sejamos renovados, preenchidos sobre a glória do unigênito do Pai que habitou no meio de nós, assumiu todos os nossos pecados. Senhor, então, Deus, no nome de Jesus, renova este homem. Deus, eu lanço uma voz em oração na manhã deste dia por esta mulher, por este homem que está passando por caminhos difíceis, por situações difíceis. Na autoridade que Jesus Cristo nos deu, repreendo sobre a tua vida tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, repreendo tudo aquilo que porventura não esteja no agrado do Senhor Deus. Deus, nesta manhã desse dia, em oração, fala para você, através da minha vida, fala: seja livre, seja liberto, porque o principal sacrifício já foi ofertado na cruz do Calvário. Receba esta palavra e seja fortalecido através desta oração, para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Seja abençoado, seja pleno, que o dia de hoje
seja para a manifestação da glória de Deus na sua vida e através da sua vida. Tchau. Deus te abençoe no dia de hoje.